teremos um painel sobre o Brasil no centro do mundo, com foco no marketing local e uma nova economia azul. Eu convido ao palco Paulo Protásio, diretor executivo da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, ex-presidente e atual membro do Conselho Superior da ABM. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, gente, primeiro, obrigado por vocês terem me convidado. Eu não sabia, Mário, quando a gente ia fazer essa ação, qual é a oportunidade e a grande abertura que vocês iam fazer para o tema. Desde manhã até agora, ele só tem crescido na sua perspectiva. E eu queria muito dividir isso com vocês, com a sensação que eu estou tendo. Ou seja, não vai haver melhor, talvez, desafio para a associação retomar o seu vigor e realmente enfrentar o processo de transformação que nós temos pela frente. Daqueles bons tempos, Jomar, que a gente fazia o sol nascer no Rio de Janeiro, a gente pode fazer o sol nascer para o resto do mundo. Eu tenho a impressão que a gente tem várias condições de fazê-lo da melhor forma possível. A única coisa que eu vou pedir é que alguém monitorize o meu tempo de uma forma impiedosa. Porque foi muito generoso o fato de eu ter ganho tanto tempo para fazer essa apresentação. Eu começo por esse livro aqui, pequeno. É o único exemplar que eu tenho, portanto, eu tenho enorme ciúme dele. É exatamente o nosso mais significativo momento da criação do primeiro congresso do marketing brasileiro. É o primeiro Comarc. Como é que a gente chegou a isso? A gente chegou a isso de uma forma muito interessante, que eu gostaria só de fazer uma pontuação. Nós, quando chegamos na Associação Comercial, há muitos anos atrás, nós desconfiávamos que o Ministério da Indústria e Comércio não pensava em nada mais do que a indústria. Aí dissemos para eles que eles não pensavam no comércio. E o Brasil tinha enorme importância nessa relação com o mundo. E entre si, porque nós éramos um país muito grande, um mercado de dimensões extraordinárias. Aí resolvemos fazer um esforço e se criou, por decreto, uma outra contrapartida dentro do Ministério, que foi chamada de CDC. Tinha o CDI, que era o Conselho de Desenvolvimento Industrial. Aí criaram o CDC, Conselho de Desenvolvimento Comercial. Eu, por acaso, só assumi essa postura de ser o secretário do processo com uma grande independência. O primeiro ministro com o qual eu lidei foi o Marcos Vinícius Pratinho de Moraes. Gente, ele foi o primeiro ministro que fez marketing no país, ao ponto, inclusive, de refletir depois em 3 pastas. Ele refletiu na pasta, inclusive, da área da energia, onde a gente não imagina que tenha marketing, tem muito, e na parte da relação da agricultura, onde a gente imaginava que o Brasil não ia ser tão forte como hoje nós somos na forma presencial no mundo das trocas, ao ponto de, no G20, a gente ter a audácia de poder pensar que, juntos com a Índia, a gente pode fazer um acordo de tal ordem que a gente pode dizer para aí todo mundo: I will feed the world. Nós vamos alimentar o mundo. Isso não é marketing. Isso é a pura realidade da capacidade que a gente tem. Então, diante desse processo, eu queria dividir com vocês um primeiro passo, ou seja, eu faria um esforço de dar uma olhada nisso, rever os pontos. Onde é que está de destaque aqui? Gente, aqui está o nascimento do franchise. A Associação Brasileira de Marketing, à ocasião, colocou essa pontuação com muita clareza. A dimensão continental do país precisa de adoção de novos instrumentos distributivos e formação de rede. Imagina isso em maio, 16, 17 e 18 de 1977. Então, o
o que é mais... Não, dá vontade mesmo de fazer uma ação de comemoração. Ou seja, o que é mais incrível nesse procedimento é que ele segue. E ele segue numa perseguição que é do próprio país, ou seja, é a vocação dele. E aí eu diria a vocês que a nossa primeira grande preocupação, passados os anos de destaque, foi de rever a nossa posição. Essa ideia do Brasil no centro do mundo, ela não é uma brincadeira. Nós, quando chegamos perto dos 200 anos, eu fui ao governador, já tinha ido ao governo anterior, inclusive do próprio Bolsonaro, e nós tínhamos criado, logo em seguida, antes do Temer terminar o mandato, uma comissão com 7 ministros para comemorar os 200 anos. Mas essa comissão praticamente desapareceu. Nada fez, nada compôs a nível de usar o grande momento da comemoração. E essa percepção ela passou para todo mundo, ou seja, a gente acabou tendo o Rio de Janeiro sozinho, isolado. Nós fizemos um decreto e criou-se uma autoridade que chamava-se Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. E o governador me apontou a cadeira da ação executiva e eu comecei a pensar no primeiro momento. Qual seria o primeiro momento? Será que a gente realmente sabe onde está? E a operação dos 200 anos marca essa pobreza da nossa cabeça, hoje incorporada à ideia de que o Brasil só não precisa correr, basta botar um desses mapas que está bom. A correr o seguinte, nós éramos e fomos educados num país onde o centro do mundo é a Europa. A nossa cabeça, toda ela, foi crescida, nascida, desenvolvida numa sala de aula em que a professora disse, você está aqui, lateral, à esquerda, e você é, simplesmente pela posição, esse mapa, inclusive, é generoso, né? Porque ele é mais extremo ainda, por conta de que o Atlântico ele cresce, se avoluma, e dizer, pode parar aí, só que eu chego lá, só um segundo. Então, o mais incrível nesse procedimento é que a gente realmente é atlântico. A cabeça do brasileiro é atlântica. E hoje, 60% do nosso negócio está no Pacífico. Vocês imaginem o que não seria a perspectiva de um Brasil se hoje nós fôssemos bioceânicos. E não falta projeto. Hoje, Brasília, desde 2015, acata o desenvolvimento com a relação de 5 países trabalhando com o Brasil para fazer a bioceania. É um outro mundo, é uma outra capacitação. Aí nós resolvemos dar Isso aqui foi um mapa que eu trouxe da Índia, do Japão, feito pelo pessoal do Japão, que me assustou enormemente. Eu fui lá fazer uma visita com o Eliezer Batista e, de repente, esse mapa baixou na cabeça. Eu vejo o Japão no centro do mundo. Esse tamaninhozinho, ele está no centro do mundo com uma perspectiva da sua visão. Ele é exatamente o centro do mundo. Qual é essa forma de fazer isso? Que imaginário tem na cabeça de uma criança quando começa a pensar que eu estou no centro? É diferente, é muito mais potencial. Então, essa visão trouxe, e aí nós viemos à frente, vamos picar um pouquinho. Essa, por acaso, é a relação do mapa em relação à atividade da China. Ela se coloca muito bem. Vamos frente, outro. Esse upside down é a relação da Austrália. É um mapa que a Austrália se coloca no centro do mundo. O norte é sul, o sul é o norte, e para ela é a ação mais centralizada. Aí vamos a outro. Finalmente chegamos ao mapa que a gente fez em 96. Esse mapa ele foi para 80 mil salas de aula, graças àquele senhor que está ali sentado naquela cadeira. Ele era diretor de marketing da Petrobras. E ele comprou a ideia. E nós botamos em 80 mil salas de aula. Lamentavelmente, o mapa era de papel. Vocês imaginam os alunos riscando, olhando, de repente aquilo desaparece. Foi o lançamento, eu nem vou falar muito sobre isso, mas o lançamento foi extraordinário. Porque o nosso Fernando Henrique ia fazer uma reunião no Mercosul
lá em cima no Ceará, Fortaleza, e juntar todos os governadores do Mercosul. E ele descobriu o mapa e disse: eu quero dar um de presente para cada presidente. E nós não tínhamos ainda rodado esse mapa por conta das cores da Petrobras, que eram obrigatórias de serem exatamente aquelas, senão você não pagava. E eu acabei fazendo essa impressão de uma forma isolada, de uma máquina de impressão normal, sem grande quantidade, fizemos exatamente 17 mapas. O que eu posso dizer a vocês nesse processo todo é que isso evoluiu. E evoluiu de tal forma que a gente hoje pode começar a pensar. Essa foi uma exposição feita em abril do ano de 21, no Banco do Brasil, e ela durou lá 6 meses. Três meses no processo. E essa foi uma das inaugurações que fizemos exatamente com o presidente da IETA, International Emissions Trading Association, mostrando que o Brasil teria uma nova função. Esse aí é o Brasil dividido na sua forma de se enunciar, compreendido pelo mundo. Esse mapa, por acaso, amarelo, vamos em frente, é o mapa da energia renovável. Gente, não está feio o Brasil. Esse amarelo significa tamanho da importância da geração de energia a nível nacional de total produção renovável. O Brasil é campeão. Ele nunca pensou, nunca imaginou, nunca fez nada sobre isso praticamente. Ele nunca se fez, se sentiu, se percebeu nesses valores. Uma outra. Esse, por acaso, é em relação à emissão de CO2. Nós não estamos tão feios. Os que nos botam o dedo no nariz, inclusive, quando você for a Nova York, pode levar essa representação, são aqueles que estão mais poluindo. Os mais poluentes e os mais bravos no procedimento da acusação. Botam a gente para correr no processo. Um outro. Esse é o da parte da conservação. O Brasil pode ficar melhor? Pode ficar melhor, mas ele está muito bem, obrigado. Ou seja, o que existe, na verdade, é a gente trazer para dentro do procedimento em que eu quero propor a vocês, numa nossa corrida de agora, é formatar um programa no qual pé e cabeça sejam exercitados juntamente com a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, com o Estado. E eu, autoridade do desenvolvimento sustentável, prazerosamente assinaria esse pacto de ação nas ações de atração institucional de todas as demais instituições que aqui viessem se juntar conosco com esse propósito da mudança da nossa cabeça. Na primeira posição, vamos ao outro, esse é um que faz a gente pensar muitas vezes. É a dispensa dos plásticos no oceano. Ela é inadequada em relação ao Brasil, é muito expressiva. Isso é problema cultural, isso é educação, isso é atitude, isso é percepção. Um pouquinho dessa mudança que você coloca, inclusive para avisar a mulher quando ela está perto do ônibus. O mais importante é ter condições de fazer com que a gente possa perceber essas mudanças. Um grande programa cabe aí dentro. Uma enorme, extraordinária importância cabe aí dentro. Vamos ao outro. Esse é o mapa de hoje, oficializado pelo nosso IBGE. Finalmente, o governo aceitou. Eu convido a vocês todos a irem no primeiro andar, no andar térreo do Ministério da Fazenda, e posarem debaixo de um enorme mapa, com as suas figuras embaixo, tirando uma fotografia, vocês vão ver o tamanho que existe dentro daquela expressão de interesse. Uma das melhores bibliotecas do Brasil lá está instalada em relação a essa parte cartográfica. Vamos ao outro. Outro. Esse é o evento da nossa instalação. Outro. Outro. Assim, ali tem um atlas. Tem um atlas, e esse atlas eu acho que deveria ser um atlas a ser considerado pelo nosso
principalmente nossos alunos e os nossos grandes, com o conceito de que onde está o Brasil, de que forma está o Brasil, em vários temas. E um grande número de temas. Vamos lá. Vamos em frente. Aí chegou a nossa visão. Eu não sei se vou parar aí ou se, como foi muito em cima da hora essa ação preparatória, eu gostaria de talvez dar uma ação de um empurrão para ver o que é que tem em seguida disso. Só um empurrãozinho. 1, 2, 3, pode botar. Sem medo. Em frente. Não? O dedo não funcionou. Gente, esse é o momento em que a gente pode pensar o que a gente fez para chegar nessa ação. Esse é o que eu quero deixar o seguinte. Esse é o primeiro propósito da nossa apresentação hoje aqui. Nós temos 126 páginas. É um estudo feito durante os 18 anos do G20. Eu não vou cansar vocês em relação a isso. Mas nós estamos diante de uma enorme, extraordinária e fantástica oportunidade para o país. Vamos lá. Primeira posição. Isso fica como sendo uma ação, realmente é isso, é uma síntese que nós estamos com um produto nacional em frente, mas o destaque aí é a hora de agir. Como é que nós, cidadãos, podemos realmente fazer com que as instituições possam vir a contribuir com essa ação dentro de base de um acordo de internacionais que estão em curso? Vamos a outro. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma visão geral. Ninguém está entendendo bem o que é o G20, porque ele é muito rico, ele é muito intenso, ele é muito denso, ele é muito multiplicado, o procedimento. Tem reunião de todos. Como é que nós podemos fazer com que essa ação seja participante da nossa ação? Vamos lá, outro. Como é? A primeira coisa é assim, os eventos. Não tem limite. Até agora foram mais de 100. Em todo o país. Se a gente deixar correr a régua que vai correr, ela vai continuar a constar dessa forma, de uma forma constante e permanente. Ela não termina quando o Brasil perde a sua capacidade de sentar à mesa como seu comandante host. Por que motivo? Não sei o que é que tem atrás. Eu vou ficar aí. O motivo é muito simples. Eu vou passar de um momento de 72 para ir adiante com vocês nesse raciocínio. 72, o mundo se encontra em forma de questionamento o que vai acontecer com a gente. E pela primeira vez o aquecimento é colocado à mesa, com Estocolmo sendo o lugar e o centro dessa discussão. E imagine, Marcelo pode até dizer isso melhor que eu nesse processo. Eles decidiram de que até 20 anos seguintes, eles teriam marcado uma reunião que seria no Brasil, e essa reunião no Brasil iria revisitar novamente a situação do mundo. Gente, 20 anos é muito tempo. Não dá para você fazer uma programação e dizer assim, daqui a 20 anos eu volto ao tema. O que aconteceu? Chegamos atrasados. Já em 92. Já chegamos com o alarme tocando. Então, o processo é um processo muito, muito importante para que ele não se perca, porque ele passou a ser anual. Ele passou a ter um programa em 92, 5 anos depois, a gente teve uma ação consequente. Nesse ínterim tinha, inclusive, um Rio +5, foi em 97. Tinha consequência numa ação da Cúpula do Milênio, em 2000. Aí você chega ao Rio +20, vai ao processo de Paris, chega na unidade da ação da sustentabilidade em relação às cidades, vai a Estocolmo para comemorar os 30, a gente também faz alguma coisa em termos de Brasil, e finalmente chega o G20, a ação brasileira.
O Brasil trouxe o G20. Não é uma ideia de que nós fomos escolhidos. A gente fez força para vir isso. E partiu, inclusive, do próprio Estado. O Estado, nesse momento, bolou entre a operação de 22, que seria a comemoração dos nossos 200 anos, a criação dessa unidade da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, com essa visão de fazer uma grande proposição. Vamos ao outro. Só um clique. O que a gente tem, na realidade, como componente disso? Ser uma conferência, hoje o Brasil não só tem capacidade de somar o G20 com o processo do próprio quadro da COP, como tem a condição de fazê-lo no próprio território. Então, gente, não existe melhor situação e circunstâncias no momento de 24 para 25. É uma continuidade. Ou seja, se a gente imaginar que, inclusive, todo esse processo foi um processo sul-sul-sul pela primeira vez, o norte não apitou durante um período de tempo muito extenso. Por que motivo? Como é que surgiu o G20? Surgiu quando o norte quebrou, em 2008. Como é que paga a conta? Não pode pagar a conta. Então chama quem? Não podemos só decidir nós aqui, nós e a Europa. Nós temos que chamar os outros também para dar uma olhada nesse processo. Temos que combinar isso. Aí chamaram o Sul, aí surgiu o G20. Nesse mesmo procedimento, a gente tomou a posição de que no ano seguinte, 2009 para 2010, eles chegaram à questão de dizer assim, não pode ser somente uma questão financeira. Aí tem todo um crescimento. Vamos lá, dentro dessa posição, só para dar um furo mais frente. Formou-se esse grupo, está aí. Hoje em dia é um grupo muito mais poderoso, porque, inclusive, acrescentou-se a União Africana, coisa que não tínhamos, mas continua sendo, dentro desse quadro expressivo, vocês vejam o tamanho da ocupação dos espaços que a gente tem hoje em relação ao mundo, vamos a outro. Aí chegamos a esse processo de fazer a grandeza desse quadro, dessa ação produtiva. Não tem nenhum tema fora da pauta. Todos os temas que aqui se falou pela manhã e pela parte da tarde estão dentro do escopo da agenda do G20. Todos os temas de nosso processo e interesse estão sendo ocupados por pessoas que se reúnem anualmente 8 meses para um trabalho de fazer uma proposta para o futuro. Aí nós resolvemos fazer o quê? Espera aí, você já tem tanta coisa decidida, por que a gente não pega todo esse conteúdo que está definido pelos presidentes e primeiros ministros, que são riquíssimos, e pega todo esse conjunto? O que é isso aí? Não, você não tem. Quanto tempo? Tá bom. Então tira daí. Então aqui estão todos os quadros onde a gente pode colocar a nossa ação em nosso interesse. Não tem nenhum deles que foge à intimidade dessa relação. Vamos ao outro. Outro. Não, tá. Vejam quantas ações de grupos. Todas essas lideranças, gente, não é uma liderança só nacional. Todas essas lideranças ocupam-se na parte civil, na parte dos negócios, na parte da juventude, na parte dos oceanos, como ideias e proposições absolutamente geniais por conta de que somos globais. E por que não traduzir esse global no local? Por que não tornar essa ação localizável no procedimento e traduzir isso nos nossos interesses? Vamos lá, outro. Então, aí entra a materialização do nosso processo. O Rio de Janeiro escolheu ser o laboratório. E o Rio de Janeiro pode ser o laboratório onde a gente possa colocar nossas instituições capitaneando o processo. E essa é a nossa proposta
muito simples e muito direta. Ou seja, no presente ano, a gente inaugura, a partir da ABN, eu não posso dizer que a gente não chame o resto, vamos chamar todas as instituições, inclusive, já estão disponíveis, nós estamos hoje trabalhando com várias delas, interessadíssimas nos procedimentos da ação. Mas eu quero estar dentro de um quadro onde a nossa capacidade de mentalizar, fazer acontecer aquilo que foi exposto com muito brilho aqui, inclusive logo na parte da manhã, alguém começou a falar da dúvida do uso do inseto em substituição a uma carne. Ou seja, os detalhes são de tal ordem, o processo é de tal ordem, ele é tão rico, que ele combina com o processo de ação produtiva do próprio país. Ou seja, não adianta a gente deixar correr. Nós temos que intervir num procedimento de uma ação de contribuição. Vamos a outro? Vamos. Eu só quero chegar naquele livro do... Essa foi uma reunião que fiz lá em Palácio. Esses livros, esses papéis todos aí, são todos os documentos que foram entregues há mais de ano ao governo do Estado. Nós estamos trabalhando com todas as secretarias, cada um deles. Já temos bem avançado esse quadro de ação e interesse no quadro da área oficial. Essa é a ação do corte vertical que a gente tem. O que nós estamos querendo propor é fazer juntos esse Partnership for the Goals. Ou seja, essa é a ação que cabe às instituições trabalharem dentro de um processo de abraçar o fazer. E essa operação dividida em 3 níveis de entendimento. Na ideia da economia, no quadro da ação da sociedade, no plano social e na ideia do comportamento da área ambiental. Vamos à frente. E aí, fortalecemos o nosso progresso. Hoje, o nosso programa é um programa muito mais tangente, muito mais candente, porquanto nós nos associamos à ONU Habitat. Nós estamos passando por 92 dos nossos municípios. Nós temos a cada um deles dirigindo, hoje nós temos 52 deles pactuados em relação à prefeitura, de assunção dos nossos temas, de organização dessa nossa relação. Então, e mais 6 baías, 6 bacias, de certa forma, importantes no procedimento. Vamos lá. Isso está sendo feito dentro de um escopo em que tem que estar formatando as políticas públicas, as estratégias de desenvolvimento e a resiliência urbana que a gente está procurando fazer. Vamos ao outro. Vamos. Não. Aí termina. Para Gáudio seu. Não foi tão ruim. Então, o mais importante que eu vejo agora é simples. A gente tem não só um conteúdo muito bem traçado, organizado, mas não temos a sociedade interagindo. Ela está especificamente focada em cima de vários desses grupos. Não nos falta temas, não nos faltam players, mas o que falta é uma ação de orquestração. Aí vem o governo brasileiro e resolve fazer o máximo dos máximos de um processo de uma formação, de um seminário, que vai ser uma ação de convergência, que eles estão chamando do Summit Social, que vai acontecer no Rio, em novembro. Então, o que nós queremos é influenciar esse momento, trazer a esse momento o que a gente gostaria de ver implementado, tratar, inclusive, de sonhar um pouco para os compromissos serem vazados no procedimento de sua realização. Então, combinados com, inclusive, as autoridades, porque o que mais falta nesse país é a autoridade combinar com a sociedade. Obrigado.